perguntas, tá bom? Tá gravando, né? Então vamos começar ali, né? Então, ah, na lista de exercícios, a gente tinha parado aqui, ó. A gente tinha feito essa resolução assim, usando o equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Então a gente tinha os alelos LM e LN, né? Que são para os tipos sanguíneos MN. Você pode ser M, você pode ser MN, você pode ser NN. Desculpe, N, né? E aí, né? A gente supôs, né? Que o genótipo M, na verdade, é por causa que você tem o gene LM, LM, né? Então, isso aí ocorre na frequência de pi ao quadrado. E o genótipo MN é dado, né? Isso aí é o fenótipo, é dado pelo genótipo LM, LN, né? E o N é dado pelo genótipo LN, LN. Então, aqui são os fenótipos, né? E se a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, se tem hipomixia, então você vai ser P ao quadrado, 2pq ao quadrado. Então, 0,78 ao quadrado, 2 vezes 0,78 vezes 0,22, né? E aqui 0,22 ao quadrado. Então, dá esses números aqui. Então, isso aí é bem simples de resolver, né? Agora, a 11 é muito... A 11 é legal. A onça é complicada, né? A onça, na verdade, se vocês olharem lá a lista, vocês vão ver que o efeito Wallund, então a primeira coisa que você tem que olhar, pode ser na internet, né? A primeira coisa é definir o que é o efeito Wallund, tá? Depois, o efeito Wallund rege que populações podem estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg localmente, mas globalmente podem não estar em equilíbrio, tá? Então, ó, se uma população tem subdivisão, ela está em equilíbrio em Rádio Weinberg nas localidades, só que quando você junta os ratinhos do Espírito Santo, eles estão fora do equilíbrio, porque cada um está num equilíbrio diferente, né? Então, quando você soma tudo, tem falta de heterozigotos. Então, ele pede para a gente imaginar duas populações de camundongos, os músculos, né? Que moram na fazenda, né? Então, né, você acessa essas populações usando um locus eletroforético, e aí, como a gente viu, as proteínas migram em velocidades diferentes. Então, tem um alelo veloz e outro lento. Aí a gente calcula dos ratinhos que a gente pegou na casa, ó, essa casa está infestada de camundongo, hein? Mas na população da casa, tinha 36, 48 e 16. E um celeiro, então isso aí é uma fazenda, né? No celeiro, tinha 40, 120 e 97. Aí eles perguntam, juntando-se essas duas populações, que deverão se comportar como uma única população famítica, ou seja, em equilíbrio de Weinberg, pergunta-se, quais são as frequências gênicas e genotípicas das duas populações quando separadas e quando juntas? Então, vocês vão ter que calcular a população da casa, a santa tabela, população do celeiro, a santa tabela, e a população junta, mais uma santa tabela. Então, para resolver essa questão, vocês têm que fazer 3 tabelas, né? Aí você vai, utiliza o teste quadrado e um grau de liberdade para verificar se a população global está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, vocês vão ter que fazer o teste quadrado para a população global. Então, na verdade, vocês vão ter que adicionar uma linha aqui para vocês terem a população somando, por exemplo, 36 com 40, 48 com 120 e 16 com 97. Aí o efeito Wallund se aplica nesse caso, então a gente vai ter que definir o que é o efeito Wallund. Então, aqui eu fiz para vocês as 3. Então, são 3 populações. Primeiro é 36, 48, 16. Vocês somam, dá 100. Vocês dividem por 100, dá a frequência genotípica relativa observada, né? 36, 0,48, 0,16 e 1. Aí depois vocês têm a frequência alélica gênica. Então, vocês têm D mais H sobre 2. Porque os heterozigotos têm azão e azinho. Depois aqui, Q vai ser igual a R, né? Mais metade desse aqui, né? Então, 16 mais 24 dá 0,4. Aí você soma tudo para ver se dá 1. Sempre some tudo, porque se não der 1, você errou em algum lugar. Então, já tem um teste embutido, né? Se você errou ou não, né?
Aí vocês veem P ao quadrado, então dá 0,36, 0,48, 0,36, dá 1. Aí vocês têm P ao quadrado vezes N, dá a frequência genotípica absoluta esperada. Então, veja, frequência genotípica absoluta observada e a esperada, segundo Hardy-Weinberg, é o que você usa no teste do Q quadrado, tá bom? Então, agora, a população do celeiro é 40, 120, 97, dá 257. Aí você calcula as frequências genotípicas relativas observadas. Você precisa fazer isso para dividir por 2, os heterozigotos. Aí você soma os heterozigotos D mais H sobre 2 e R mais H sobre 2. Então dá a frequência de genes nessa população. Ela é igual a outra? Não. Essa aqui é 0,604, essa aqui é 0,3891, 0,61, 0,9. Então, aparentemente, acelera a população, a população de casa é outra população, e elas estão bem diferentes, tá bom? Então, o seu primeiro instinto é falar, bom, se o efeito Walund diz que populações locais podem estar em equilíbrio, mas quando se junta tudo, elas estão fora do equilíbrio, então, aparentemente, como cada população tem o seu né, um, cada população está no seu equilíbrio, quando se junta tudo, você tem uma falta de heterozigotos, então, o seu primeiro instinto é dizer o efeito Alund se aplica nesse caso. Só que quando você junta as duas populações, você tem 76, 168, 113. Esse número veio somando 40 com 36, né? Esse número aqui veio somando 120 por mais 48. E esse aqui era 97 mais o 16, tá bom? Então, 357, que é a somatória de 257 mais 100, 357, tá bom? E aí a gente já calculou a frequência genotípica relativa observada. E finalmente a gente calculou a frequência gênica, que ó, é diferente dos anteriores, né? Então, né, 06, 48, 036, 0154 e assim por diante, né? É, ui, aqui eu esqueci de escrever qualquer, né? Mas, né, a soma 1, né? E aí, dá, dá 357, né? Essa aí é a população global, né? Bom, aí a gente pega aqui. Quais são as frequências gênicas e genotípicas das duas populações quando separadas e quando juntas? Então, aqui, bom, a gente sabe que as absolutas estavam lá, né? E aqui, 0,36, 0,48, então, estou copiando esses resultados. E as juntas, né? Então, estou copiando tudo da lousa, né? Então, esse R aqui, ui, desculpa. A gente precisa desse R aqui. Eu esqueci de escrever ela lá. Eu já vou fazendo isso antes que eu me esqueça, né? Então, estou corrigindo aqui, né? Eu vou mandar isso aqui para vocês, né? Bom, então, a gente respondeu a primeira parte da pergunta. Yes! A gente pôs nas tabelas, a da tabela, dá tudo para vocês e vocês só copiam, tá? Aí depois utilize o teste Q quadrado e 1 grau de verdade para verificar se a população global está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, lembrando para vocês o formulário, né? A gente tem que pegar a primeira linha da tabela menos P ao quadrado vezes N, que é a última linha da tabela, ao quadrado dividido por P ao quadrado vezes N, mais H, que foi o valor observado, absoluto, e 2pqn, que é o valor esperado, absoluto, ao quadrado dividido por 2pqn. Depois R menos Q ao quadrado N, então absoluto, menos esperado, ao quadrado dividido pelo esperado. Isso vai te dar um número de Q quadrado que tem que ser menor do que 3,841 se o alfa for 0,05, tá bom? Bom, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse cálculo aqui. E a gente fez ali e deu, né, x teste quadrado. Deu 76 menos 71 ao
ao quadrado dividido por 70, mais 168 vezes E ao quadrado dividido por isso, 113 vezes E ao quadrado dividido por isso. E o Q quadrado deu 0,843. Vocês acham que está ou não está em equilíbrio? Está em equilíbrio, porque o valor encontrado foi menor do que 3,841, né? Então, não está déficit de heterozigotos. Em que vai? Quais serão as frequências gênicas de esperadas na geração seguinte? Bom, na geração seguinte vai ser esse valor aqui, P ao quadrado, 2pq ao quadrado. Porque isso aqui é esperado segundo o Heisenberg. Aí, está escrito aí, né? Então, né, vocês respondem isso aí, foi fácil. Só que o efeito Alund se aplica nesse caso? Não. Por quê? Enquanto cada população local difere entre si da total, que a gente observou, o efeito Alund ocorre quando, na mistura de indivíduos provenientes de duas populações com frequências alérgicas diferentes, se observa um déficit de heterozigotos. Nesse exemplo, isso não é observado. Então, gente, a gente vai ter que falar sorry, não deu certo. Quer dizer, não é o negócio. Então, a gente vai fazer. Deixa eu parar a gravação aqui para abrir para vocês perguntarem coisas.